Olá, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Aldineide hoje com vocês. Nós que somos do grupo Florescer, né, Mulheres que Florescem, estamos aqui com essa série de devocionais sobre as mulheres da Bíblia, onde nós tiramos muitos ensinamentos, onde nós tiramos muitos aprendizados, muita renovação da nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre Isabel, né? Essa mulher não tão citada na Bíblia, mas essa mulher tão ousada, tão abençoada, tão agraciada, justamente por ser a mãe de João Batista, né? Aquele que abriu o caminho no deserto, aquele que veio antes de Cristo para falar de Cristo, para apresentar Cristo, para falar sobre o arrependimento de uma vida, né, e falar sobre Jesus que viria o Senhor, que viria o Salvador, que viria aquele que ele nem era digno, né, de desatar ali as alças da sandália. Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida de Isabel. Essa mulher, né, aqui como a palavra diz, no Lucas 1, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Nos dias de Herodes, rei de Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então essa é a mulher abençoada, agraciada, mas uma mulher que ela não podia ter filhos, né, pela sua idade, né? Ela não tinha mais esperança. Ela achava que ela não ia engravidar mais, né? Mas a palavra diz que tanto ela como Zacarias, ambos eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente, né, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então essa já é uma característica, essa já é uma marca na vida do cristão, na vida daqueles que servem ao Senhor. Então eles eram, né, marcados porque eles eram irrepreensíveis, né? Eles cumpriam os preceitos, eles cumpriam a lei, eles eram irrepreensíveis, eles viviam esse momento, né, na presença do Senhor. Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós temos, né, três características da vida de Isabel, que é justamente uma delas é a fidelidade e na provação, né? Essa mulher, mesmo sem esperança, mesmo ali sem achar que poderia dar à luz, deu à luz um homem incrível, né? Um homem que foi ali, teve a marca de Cristo, que foi usado por Cristo, um homem realmente que viveu e testemunhou, e falou, e foi ousado, e evangelizou, e mostrou aquele que viria, que era Jesus, que era o Senhor, que era o Salvador. Então ela foi fiel na provação, né? Então era como eu li, né, ela pertencente à linhagem sacerdotal de Arão. Ela viveu a frustração social e pessoal de não poder ter filhos por causa da idade. No entanto, ela e seu marido mantiveram uma vida de retidão irrepreensível e mostrando que Deus honra a perseverança. Então essa é uma das características que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Uma vida irrepreensível, uma vida de fidelidade a Deus, né? De perseverança, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às frustrações, mas nós precisamos perseverar. E foi assim que Isabel fez na sua vida, né? Então essa é uma característica forte na vida de Isabel, porque ela perseverou, ela foi fiel ao Senhor mesmo na provação. Porque a gente sabe que naquele tempo, uma mulher que não dava filhos, né, que não tinha filhos, era realmente um motivo de frustração para a sociedade, né? E essa mulher com certeza se sentiria frustrada, mas o Senhor agraciou e abençoou Isabel com esse grande homem. E outra característica, né, que se destaca na vida de Isabel é aquela mulher que era cheia do Espírito Santo,
né, que tinha o Espírito Santo, que ela liberava, né, essa profecia e o reconhecimento, né, do Espírito Santo na sua vida. Isso era notável, isso era visível, né? Assim como nós vemos aqui no texto, onde fala que Maria foi visitar Isabel. E o Senhor, né, abençoou Isabel, né, na fidelidade dela. Porque no versículo 25 diz assim: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio, quer dizer, a minha humilhação perante os homens, que foi o que eu falei. E essa mulher também era cheia de reconhecimento, cheia do Espírito Santo, que diz, né, naqueles dias, no versículo 39 do capítulo 1 de Lucas, diz: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o fruto do ventre de Maria. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Então ela já reconhecia o seu Senhor, o seu Jesus, ele viria, né? Aquele que salvaria os que estavam perdidos. Ela profetizou, ela ali foi tomada pelo Espírito Santo e foi usada para falar ali, né, a Maria. Aí diz: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor, que ela ali foi tomada pelo Espírito Santo e ela reconheceu, né? Reconheceu que Maria carregava o Senhor, né? E já disse assim: o meu Senhor, que é isso que nós temos que ter, Jesus, independente da situação que nós vivamos. Então, isso também tornou essa mulher uma mulher, né, ali marcada, uma mulher que testemunhou, uma mulher que até hoje é falada, né, por reconhecimento ali do seu Senhor, que é isso que nós precisamos para a nossa vida, é reconhecer Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Porque muitas vezes a gente reconhece como Senhor, como Salvador, mas não reconhece como Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor por essa mulher, né, que reconheceu, que profetizou ali, né, sobre o ventre de Maria que já estava sendo gerado, né, o Senhor, o Salvador. E outra característica dela é o nome dela, né, uma característica marcante, destaca-se, é o nome dela. O nome Isabel significa Deus é meu juramento, ou meu Deus prometeu. Uma verdadeira síntese da sua vida, onde a promessa divina se concretizou de forma extraordinária. Então, essa promessa, ela recebeu do Senhor, né? O Deus que me prometeu, né? O Deus que me fez juramento. Porque o Senhor, ele faz juramento, ele faz promessa e ele cumpre. E foi assim, né? Isabel, assim como o significado do seu nome, recebeu essa promessa e verdadeiramente ela viveu essa promessa. Ela acreditou, ela confiou, ela acreditou no Senhor. Ela acreditou que ela daria a luz, né? E como ela deu a João Batista, aquele que preparou o caminho para o deserto. Então, minhas irmãs, que nós possamos, né, aprender com as lições que a vida dessa mulher da Bíblia, ela nos deixa essa lição. E que nós venhamos, assim como essas mulheres da Bíblia, elas floresceram no Senhor, elas testemunharam, que nós venhamos florescer, que nós venhamos dar frutos, que nós venhamos orar pelos nossos filhos, para que eles também
floresçam no Senhor e possamos continuar perseverando. Em nome de Jesus, eu agradeço por estar aqui, por falar dessa mulher tão abençoada e agraciada da Bíblia, que foi a vida de Isabel. Amém. Deus seja louvado sempre.